Olá! No audiobook de hoje iremos ler o conto Dona Rita do escritor Cristiano Penido. Este conto faz parte do livro Histórias de Anjos 7 e pode ser adquirido no site da Amazon. O link para o livro está na descrição deste vídeo. Lembramos que todos os fins de semana, por tempo limitado, o autor disponibilizará uma versão e-book de um dos 7 livros dessa coleção para ser baixado gratuitamente no site da Amazon. Boa leitura! Dona Rita. Baseado em uma história real. Já passava das 17 horas. Ele, provavelmente, não viria mais. Triste, Rita parou de olhar pela janela à espera e se conformou em saber que mais um final de semana havia passado sem que aquele jovem viesse lhe trazer um pouco de alegria. Ela morava em um asilo, no município de Roças Grandes, próximo à capital mineira. O local era, na verdade, um hospital para ancianos, ou seja, pessoas que sofriam do mal da lepra. Aquela senhora havia chegado ali há mais de 10 anos para fazer o tratamento dessa temível doença. Entretanto, após ter tido alta, ela continuava lá. Ela e muitos outros idosos, que por não terem recursos financeiros para saírem dali, transformaram aquele lugar em uma casa para idosos. Cada morador daquele hospital possuía seu quarto e um banheiro comum compartilhado por apenas 2 pessoas. As instalações eram simples, entretanto, ofereciam o conforto necessário para que aqueles indivíduos pudessem ter uma vida mais digna. O maior problema dos pacientes daquele hospital, tirando a doença, era a solidão. A grande maioria deles tinha sido levada por suas famílias para serem tratados, contudo, as visitas dos parentes repetiam um comportamento comum. Diminuíam, gradativamente, até serem completamente esquecidos e abandonados à própria sorte. Daí o principal motivo do hospital continuar a mantê-los lá. Para Rita não era diferente. Sua família não a visitava há anos. Ela já nem sonhava mais em poder revê-los. O pouco de alegria que tinha se resumia a ver algum programa de televisão na sala comunitária, na qual se reuniam todos em volta do aparelho e de suas telas, viver a vida de outras pessoas, tentando, assim, se esquecer por alguns momentos da sua própria existência. Os finais de semana quebravam, em parte, a rotina de todos. O hospital, nesses dias, abria as portas para que outras pessoas da comunidade pudessem visitar os pacientes e lhes proporcionar algum tipo de distração. Em geral, os visitantes eram grupos religiosos que procuravam dar um pouco de conforto espiritual àquela pobre gente. Foi em um desses dias que Rita conheceu aquele jovem mancebo, de cerca de 19 anos, bonito e de bem com a vida. Horácio era o seu nome. Ele não vinha sempre, entretanto, nos últimos meses, suas visitas ao hospital estavam sendo mais frequentes. Diferente dos outros visitantes, o rapaz não tinha pressa em sair do seu quarto. Ele chegava, dava um beijo no rosto de Rita e se sentava ao seu lado, como se fosse o seu neto, e ali ficava por quase 1 hora conversando com ela sobre qualquer coisa que a fizesse sorrir. Rita gostou dele desde o primeiro dia. Ela dizia para o rapaz: "Você é divertido, Horácio." O jovem sorria e se sentia cada vez mais à vontade ao seu lado, e gradativamente, uma bonita amizade foi surgindo entre eles. Era um amor que há muito ela não sentia e que ajudava a diminuir o vazio em seu peito. Todos os finais de semana, sem exceção, Rita após o banho punha sua melhor roupa e ficava aguardando, sentada em sua cama, que ele entrasse sorrindo pela porta e viesse se sentar ao seu lado. Infelizmente, Horácio não a visitava já há 3 finais de semana seguidos. Ela continuava a esperar. Era tudo o que podia fazer. "Você tem planos para o próximo domingo, Horácio?" perguntou Fabrícia, sua amiga. "Até agora nada." "O que você tem em mente?" "Alguma festa?" A jovem sorriu e respondeu: "Melhor que isso. Quero te levar para visitar um hospital de ancianos." "O que é isso?" "É um hospital que trata pessoas que têm lepra", respondeu, sem rodeios, a moça. "Isso não é perigoso." "Não, pode ficar tranquilo. A maioria das pessoas lá são idosos e já estão curados, só que por não terem para onde ir, continuam lá. Há uma ala, que fica no 2º andar, na qual estão os que ainda estão em tratamento,
Muitos com partes do corpo amputadas, é verdade, mas nós podemos ficar apenas no primeiro andar, se você desejar. A jovem aguardou que Horácio falasse alguma coisa, entretanto, ele ficou calado. Em sua cabeça, o rapaz pensou em dizer não. O que poderia ter de interessante em um hospital cheio de doentes? Para Horácio, o final de semana era sinônimo de badalação, festas e muitos beijos na boca. Apenas isso. Fabrícia voltou a insistir. Você vai gostar. Tenho certeza. Se eu for com você, você vai comigo na garupa da minha moto. Pode ser. Como você quiser. Se você preferir, podemos ir com meu fusquinha também. Horácio sorriu e, por fim, respondeu, ok, mas vamos com minha moto. É mais seguro, brincou o rapaz. Era domingo. A motocicleta parou em frente a um prédio de 3 andares. Horácio desceu da moto, tocou o interfone e aguardou que alguém atendesse. Uma voz feminina respondeu do outro lado. E ele disse, Fabrícia, sou eu. Falou ele reconhecendo a voz da amiga. Você está pronta? Estou. Eu já estou descendo. Alguns minutos depois, a jovem apareceu na portaria. Você trouxe um capacete para mim? Perguntou ela. Claro. Olha aqui. Antes que pudesse terminar de falar, o pai da moça apareceu do nada. Onde vocês estão pensando em ir de moto, filha? Perguntou ele em tom severo. Oi, pai. Esse é Horácio. Nós vamos lá em Roças Grandes visitar o hospital de ancianos. De moto? De jeito nenhum. Isso é muito perigoso. Você tem carro, filha? Ou vocês vão de carro ou não vão, respondeu, com autoridade, aquele homem. Horácio rapidamente entrou na conversa e procurou acalmar os ânimos daquele pai. Claro. Sem problemas. Podemos ir com o carro da Fabrícia. Ótimo! Sendo assim, vocês podem ir. O jovem sorriu, desceu da moto, tirou a chave da ignição, a trancou e, em seguida, falou, estou pronto. Quando partimos? Obrigado, filho, respondeu, mais calmo, aquele senhor. Quando você for pai, você entenderá. Horácio sorriu e procurou ainda conversar alguns minutos com aquele homem, tentando assim desenvolver algum vínculo de empatia com ele. Depois, entrou no fusquinha de Fabrícia. A menina se sentou ao banco do motorista, em seguida, empurrou o banco todo para frente. Você vai conseguir dirigir assim, colada ao volante. Minhas pernas são pequenas, Horácio. Os meus pés não alcançam os pedais, a não ser assim. O jovem achou aquilo muito estranho, mas não disse nada. Ela deu partida no motor e lá foram eles rumo à cidade vizinha. Em menos de um quarteirão, Horácio já estava tenso com o modo daquela menina dirigir. Segundo ele, ela só começava a frear a poucos metros do semáforo vermelho. Era como se ela apenas o visse faltando alguns segundos para chegar lá. Ao pegar a rodovia de mão simples, o seu estresse aumentou. Ela dirigia como se fosse bater contra os automóveis que trafegavam em sentido contrário, pensava o mancebo. Ele tentava disfarçar sua insegurança até que, em um determinado momento, em quase desespero, tentou puxar a direção do carro para que voltasse para o lado certo da pista. O que você está tentando fazer, Horácio? Relaxa. Eu dirijo muito bem, viu? O jovem tentou se acalmar e fingir que nada estava acontecendo. Quando chegaram ao hospital, ele se sentiu mais aliviado e pensou consigo mesmo. Teria sido muito mais seguro se tivéssemos vindo de moto. Você se importa de fazermos uma oração antes de entrarmos? Perguntou a moça. O rapaz achou estranho a ideia de orar. Ele nunca havia feito isso fora de casa e muito menos no pátio de estacionamento de um hospital, contudo, aceitou sorrindo a proposta. Claro! Por que não? Foi uma oração simples, entretanto, muito bonita, na qual a moça pedia a Deus que iluminasse aquela visita e que eles pudessem levar um pouco de alegria e conforto para aquelas pessoas. Após essa oração, o casal entrou no asilo. Alguns idosos estavam à porta, e logo, abriram um sorriso, assim que eles chegaram. Fabrícia parecia conhecer a todos.
Com desenvoltura, ela foi logo puxando o papo e apresentando Horácio aos pacientes com quem falava. Pouco a pouco, eles foram adentrando o prédio. Havia um corredor comprido que levava aos quartos dos internos. À direita ficava a ala masculina e à esquerda, a feminina. Fabrícia escolheu começar as visitas pelas mulheres. Horácio a seguiu sem questionar. Todos os quartos estavam com as portas abertas, facilitando a entrada dos visitantes. A moça escolheu um, bateu a porta e foi entrando. Bom dia, Dona Sebastiana, disse a jovem, sabendo de cor o nome daquela senhora. A idosa abriu um sorriso e os convidou a sentar. Horácio foi, novamente, apresentado e os três ficaram ali conversando. Alguns minutos depois, se despediram e foram para o quarto ao lado. Para a surpresa do rapaz, novamente, a amiga sabia o nome da senhora. A mesma cena se repetiu. O jovem foi apresentado e eles ficaram lá, conversando por alguns minutos e, depois, foram para o próximo aposento. O rapaz, que a princípio estava meio tímido, logo pegou o jeito e já falava mais e até ousava fazer algumas brincadeiras que faziam as internas rirem um pouco. Por que ficamos tão pouco em cada quarto, Fabrícia? Se nós ficarmos mais, não dá tempo de visitar a todos. Não seria melhor visitarmos poucos, mas visitarmos direito? A menina escutou, refletiu e, por fim, concordou. Está bem. Nesse caso, então, eu quero te apresentar alguém muito especial. Venha, falou a jovem, já puxando o rapaz. Eles entraram em um quarto no qual havia uma senhora bem magrinha e miúda. Bom dia, Dona Rita, falou ela, sorrindo. Podemos entrar. A idosa estava sentada, em sua cama, toda limpinha e cheirosinha, aguardando possíveis visitantes. Ela abriu o sorriso mais lindo que Horácio já tinha visto. Claro, Fabrícia. Vamos entrar, disse ela, com uma voz bem fraquinha. Eu queria te apresentar um amigo. Ele se chama Horácio. Bom dia, Dona Rita, falou o rapaz. A senhora olhou com carinho e retribuiu o cumprimento. O jovem perguntou se podia se sentar ao seu lado e ali ficaram conversando por quase uma hora. Parecia que já se conheciam há tempos, tamanha empatia entre os dois. Após essa visita, eles ainda passaram pelo quarto do seu Araújo, pelo quarto do seu Antero, e ainda visitaram o segundo andar, em que estavam os casos mais graves da doença. A partir desse dia, Horácio passou a frequentar aquele asilo, com uma certa frequência, dando uma atenção especial para Rita e aos outros dois senhores. O jovem estava descobrindo que ao visitar aquelas pobres almas, era ele quem saía visitado e repleto de alegria e gratidão. Ele agora compreendia o quanto era bom servir ao próximo sem procurar receber nada em troca. Ele estava aprendendo o grande segredo da vida. Toque toque, fez a porta do quarto ao ser batida com o dorso das mãos. Rita estava olhando, mais uma vez, pela janela, com um olhar triste longe em seus pensamentos. Tão logo percebeu que alguém estava à porta, se virou e viu surpresa aquele bonito jovem com um enorme sorriso. O seu rosto se encheu de alegria. Ela teve vontade de pular da cama e correr para abraçá-lo, porém se conteve. Horácio entrou acompanhado de um pequeno vaso de margaridas. Trouxe para a senhora. Para mim? Perguntou ela radiante de alegria. Obrigada. São minhas preferidas. O jovem se sentou ao seu lado, deu-lhe um beijo de carinho de neto, em seu rosto, e foi retribuído por um beijo de vó. Você sumiu, Horácio. Eu estava terminando minhas provas de fim de semestre, Dona Rita. Esta época é tudo muito corrido para mim. A senhora sorriu e não disse nada. Horácio ficou ali parado olhando e, então, falou, a senhora sabia que me faz lembrar muito a minha avó. Sério? Sério, Dona Rita. Infelizmente, ela morreu quando eu tinha 13 anos. Ela morava no interior de Minas e eu sinto não a ter curtido tanto quanto deveria. E o curioso é que ela tinha as feições da senhora. Magrinha assim e do mesmo tamanho. No entanto, a julgar pelo neto bonito que ela teve, ela deveria ser muito mais bonita do que eu, filho. A senhora é linda, Dona Rita. Eu sou uma velha, Horácio. Ser velha não é defeito, é virtude.
A senhora irradia tanta bondade e paz que não tem como não a achar bonita. Na verdade, a senhora não é bonita, a senhora é maravilhosa, Dona Rita. Assim você me deixa encabulada. Horácio fez uma pausa e, em seguida, deu um beijo carinhoso na cabeça branca de Dona Rita. Eu nunca tive filhos, Horácio. O meu problema de saúde fez com que os homens se afastassem de mim. Agora a senhora tem um neto. O que a senhora acha? Falou ele de supetão. Você quer mesmo ser meu neto? Seria o maior presente que eu poderia ganhar. Rita lhe deu outro beijo no rosto, e com lágrimas nos olhos, lhe respondeu: Deus não me deu nenhum filho e agora me dá um neto maravilhoso. Aceito sim. Claro. Se a senhora começar a chorar, eu vou chorar também. Os dois começaram a rir e as lágrimas encheu os olhos de ambos. Ele passou parte da tarde ali com ela, conversando e rindo como uma pequena família. Era apenas isso que faltava para que aquela senhora realizasse o desejo do seu coração. Ser amada de verdade por alguém. Alguns meses depois, o anjo do Senhor foi visitá-la em seu quarto. Oi, Rita, disse o ser celestial. Oi, Azrael, falou ela, sem demonstrar surpresa. Você veio me buscar, não é? É sim, Rita. Você já está pronta. Agora estou. O anjo estendeu-lhe a mão e ela a segurou. De pé, os dois saíram andando de mãos dadas pela porta do quarto, acessaram o corredor e foram passando por entre as pessoas que ali estavam. Rita era só luz agora e brilhava maravilhosamente. Ao chegar ao pátio de estacionamento, os dois começaram a flutuar. Eles ganharam altura e ela ainda olhou para baixo e avistou o asilo que ficava cada vez menor. Então, os dois desapareceram no céu. Rita em breve se tornaria um anjo. Ajude a divulgar o canal. Encaminhe este vídeo para alguém que você ama. Obrigado.